você tem que estar atento para verificar algumas situações que podem já estar acontecendo com o paciente e que vão indicar que ele já está entrando em choque, né? Então, por exemplo, você vai atender o paciente e ele está com a pele extremamente pálida, né? Ele está com a pele pegajosa, a pele está fria, está úmida. E isso pode ser que esteja indicando um sinal de choque. Tem outras explicações também? Tem. Mas aí vai de você ter aquela visão mais geral, tentar entender o contexto do que está acontecendo para ver se isso é sugestivo de choque nessa situação específica ou não. Uma outra coisa que é muito comum no choque, né, que você consegue observar, é quando a pele, né, do paciente e as mucosas começam a ficar com cianose, né? Cianose é aquela pele, aquela mucosa mais azulada, mais arroxeada, tá? Isso acontece muitas vezes nas extremidades do corpo, né? Por exemplo, nas orelhas, nas pontas dos dedos, pode acontecer também no lábio, é muito comum em criança, principalmente criança que não está respirando corretamente, que não está tendo uma circulação de sangue adequada, ela tem essa cianose, né, labial, é muito comum. Então isso também é indicativo da presença de choque. Aí, por exemplo, avaliando a situação, um dia comum, né, não de calor excessivo, um dia normal, e o paciente com aquela sudorese intensa, aquela transpiração excessiva, né, na cabeça, na testa, na palma das mãos, por exemplo. Isso também pode ser uma coisa que esteja indicando choque. Assim como fraqueza, por exemplo, né? O paciente muitas vezes no choque ele já está começando com um pulso muito fraco, um pulso nas extremidades, né? Difícil de ser sentido, né? Então aquele pulso que a gente chama de filiforme também pode ser indicativo disso. Claro que tem algumas pessoas onde o pulso é um pouco mais difícil de você sentir, principalmente na região, né? No pulso radial, por exemplo, tem algumas pessoas que isso é uma variação anatômica. Mas no contexto, né, uma vítima de acidente, onde pode ter acontecido uma hemorragia, tem os outros sinais, está começando com cianose, pulso fraco, provavelmente essa vítima está entrando no estado de choque. E como a gente falou, se você não fizer nada, quando ele estiver chocado, sem equipamentos, medicamentos, você não vai conseguir reverter isso. Então o paciente provavelmente vai acabar evoluindo a óbito. Por isso é muito importante você identificar nessas situações para poder agir prontamente, fazer aquilo que pode ser feito com o que você tem disponível, tá? Muitas vezes o paciente que está entrando, né, num estado de choque, como ele está tendo uma circulação prejudicada, ele começa a sentir muito frio, né, ele começa a queixar de calafrio, ele começa a ter tremores de frio, né, e isso também é indicativo. Outra coisa, a respiração do paciente. O paciente que está entrando num estado de choque, normalmente a respiração dele vai se tornando cada vez mais rápida e curta, né? Então ele começa com uma taquipneia, né, uma respiração muito curta, muito rápida, e isso é indicativo do choque. Por quê? Porque demonstra que o sangue não está sendo oxigenado corretamente, o coração já está sofrendo também. Isso vai levar essa respiração curta, né, e rápida, ela é muito superficial, ela não faz com que o pulmão se encha de ar, né, e os alvéolos possam captar esse oxigênio e jogar o gás carbônico. Então essa respiração muito curta, ela vai levar a um acúmulo de gás carbônico, né, dentro das células, o que vai fazer com que o sangue fique um pouco mais ácido. Isso também é muito ruim, né, para o paciente, porque isso vai também agravar bastante o estado dele, porque as células vão ter um meio aí mais difícil para conseguir manter, né, a sua estabilidade, para conseguir manter as suas funções normais, tá? O paciente muitas vezes vai também apresentar, além desse pulso, né, dessa respiração rápida, ele também vai apresentar uma respiração irregular, uma respiração difícil, né, que a gente chama de dispneia. Tem que ficar atento para isso também. E o paciente pode estar já com algumas alterações visíveis. Você pode, de repente, você vai olhar o paciente e você vê que ele está com uma expressão, assim, ele está com um aspecto que ele está ansioso, ou que ele já está ficando com as pupilas dilatadas, por exemplo, né, com midríase, ou ele está entrando já num estado de agitação, já pela falta de oxigenação correta no cérebro, ele pode começar a ficar ansioso, agitado, né, ou expressando medo, né, falando que está com medo de morrer e tudo mais. Muitas vezes também, quando a gente observa um paciente que está entrando num estado de choque, a gente percebe que ele está com uma sede muito forte, ele está com uma sede intensa, né? O paciente está querendo tomar água, ele pede para você só um golinho de água, eu estou com muita sede. Por quê? Porque justamente pelo fato dele estar com a pressão arterial baixando, o nosso corpo vai retirar um pouco do líquido dos tecidos para jogar na circulação para tentar fazer a pressão arterial subir um pouco. E isso, né, o nosso cérebro tenta compensar, fazendo o paciente tomar mais água, né, ou líquido. Só que tem que ficar atento porque você não pode dar líquido para o paciente tomar
né? Porque isso vai acabar prejudicando, como eu falei, ele já pode estar entrando num estado de confusão, né, um pouco de letargia, né, o raciocínio um pouco mais lento, ele pode se afogar quando ele for tomar água e também esse paciente provavelmente vai precisar passar por um procedimento cirúrgico, né, se for, dependendo da causa, né, do choque, como a gente falou, se for uma hemorragia intensa, ele vai ter que chegar num hospital e ser atendido e ir para o centro cirúrgico para reverter essa situação que está fazendo essa hemorragia. Então é bem importante que o paciente esteja o máximo de tempo possível em jejum. Então esse paciente ele vai estar com muita sede, mas a gente infelizmente não pode dar nenhum tipo de líquido para ele tomar, né? Não faz parte dos cuidados de primeiros socorros para a vítima de choque. Além disso, então, o paciente pode estar apresentando também aquela visão mais nublada, o paciente pode estar começando a ter alterações visuais, pode apresentar náusea, pode apresentar vômito, né? Já justamente pela má circulação dos tecidos, que vai causar várias alterações. O paciente pode não estar respondendo mais direito aos estímulos externos, então ele pode não responder mais verbalmente, ele pode estar com uma escala de coma de Glasgow bem diminuída, né? Ter uma perda parcial ou uma perda total até, dado o nível de consciência, então aquele rebaixamento de nível de consciência. No primeiro momento, você vai perceber no paciente uma frequência cardíaca aumentada, né? Então ele vai estar com taquicardia justamente para tentar compensar. Como o sangue não está chegando, o corpo vai tentar fazer chegar mais sangue para poder compensar, né, essa pouca oxigenação do sangue e tudo mais. Aí, se você perceber que o paciente está apresentando esses sinais, né, esses sintomas que podem estar indicando o estado de choque, você tem que providenciar imediatamente assistência médica. Tá? Esse paciente ele precisa de um tratamento que é bem complexo, um tratamento que você, enquanto primeiros socorros ali, enquanto socorrista, não vai poder oferecer para ele completamente. Você não vai ter oxigênio complementar, você não vai ter material para intubação, você não vai ter material para punção venosa, não vai ter soro, não vai ter medicamentos, né, para ajudar a pressão arterial a se manter. Então isso quem vai poder oferecer é a ambulância que chegar para atender esse paciente. Né? Então o fundamental é exatamente isso. Você fazer o que você pode fazer no momento e, além disso, providenciar. Então, ligar para o socorro médico, explicar aquilo que você está vendo. Olha, o paciente está assim, está assado, o pulso está fraco, está respirando muito rápido, está ficando inconsciente, para que a ambulância, né, com o socorro, possa chegar o quanto antes e assim a gente possa tentar reverter, né, esse estado de choque.